Oiê! Vamos então falar sobre os funis que existem dentro da venda. É muito comum, ficou muito popularizado a gente falar sobre qual que é o funil de venda que eu uso, o que que eu tenho que fazer, Gabi, meu Deus, mas é o meu funil que está errado. E eu lembro que quando eu comecei no mundo digital, eu ficava muito em dúvida. Eu ficava assim, cara, o que que é esse negócio de funil de venda? Porque, sendo bem sincera, o processo de venda que eu seguia era prospectar, pré-qualificar, levar para reunião, converter ou não e assim seguir o baile. Não tinha um nome que a gente dava para esse funil. E aí, com a digitalização, né, e todos os nomes gourmets e não sei o que, não sei o que lá, começou a dar nome aos bois. E tá tudo bem, não tem problema. Você pode falar de funil de sessão estratégica, funil de diagnóstico, funil. Tá tudo bem. Deem o nome que vocês quiserem dar. Mas eu vou falar para vocês aqui o que de fato importa e o que vocês precisam focar, tá? Vocês vão receber muita informação, elas vão vir de todos os lados, e eu sempre vou reforçar que a gente simplifique, tire esses ruídos. A gente não vai colocar nossa energia aonde não precisa. Isso é uma benção, porque senão muitas vezes a gente acha que a gente está cheio de tarefa. E quando vai ver, a gente não está fazendo as tarefas que vão impactar a nossa venda, que vão gerar caixa para nossa empresa, que vão fazer com que a gente cresça, que vão aproximar a gente dos nossos sonhos. É super importante que a gente tenha esse discernimento para entender aonde tem que estar a nossa energia, beleza? Então, assim, o que a gente tem que voltar, tá? Que é o básico, funciona. Se tiver muito complexo o seu funil, Gabi, eu tenho um aqui que vem, e aí vem para cá, e aí depois ele vai para cá, e aí quem entra vai para cá, e aí tem um quiz, aí tem um não sei o quê, daí você dá uma estrelinha, e aí é complexo demais. Eu tô partindo aqui do pressuposto que nós temos empresas ali que são, muitas vezes, empresas digitais, ou empresas que têm, muitas vezes, uma equipe enxuta, ou que faz uma venda lá que precisa de uma venda consultiva, que tem uma percepção de risco alta. É esse o ponto que a gente está aqui na mesma página. Mas a gente não precisa ter tantas saídas. Eu sei que hoje, né, nós como consumidores, muitas vezes a gente passa por várias etapas, né? O consumidor, às vezes, ele não tem mais uma jornada de compra linear. É só a gente pegar um exemplo básico, assim, sei lá, a gente vai comprar uma geladeira. A gente pesquisa geladeira no YouTube, a gente vai nas avaliações, a gente pergunta para o fulano, a gente pergunta para o ciclano, a gente faz todo um dever de casa até chegar no momento ali de compra. Isso é um exemplo de ali um multicanal que funciona. Mas aí quando a gente está falando de funil de venda, a gente tem que simplificar. Não significa que a gente não tenha que ter estratégias de marketing que realmente facilitem esse efeito escorregador, para que a pessoa tenha cada vez mais certeza desse próximo passo. Só que o nosso funil de venda, muitas vezes o problema não está no funil de venda, mas sim em quem está executando. Quem está aqui, ó, do outro lado da tela. Em você. Lembra que a gente falou de assumir responsabilidade? Então é isso. Vamos pensar junto aqui. Quanto que você precisa vender por mês para bater tua meta? Pô, Gabi, se eu fizer 5 vendas da minha mentoria de 10 mil reais, eu estou fazendo ali um faturamento de 50 mil. Significa que vai ser 50 mil reais no caixa da minha empresa? Não necessariamente, porque tem pessoas que pagam parcelado, eu não sei como que você está negociando, mas existe ali uma expectativa de recebimento de 50 mil reais. Isso é suficiente para você? Isso é o que você está buscando? Se for, a gente tem que ter funis de venda que levem a gente até esse resultado. Não, Gabi, minha meta é vender 500 mil por mês. Tenho mentorias aqui de 100 mil reais. Vender 5 mentorias de 100 mil reais. Vambora! E aí eu falo para vocês que o melhor funil de venda para vender high ticket, na verdade qualquer ticket, gente, é o de prospecção ativa. É realmente o funil que você tem ali uma equipe de marketing trabalhando através do conteúdo, mas que você ativamente vai atrás dessas pessoas. Porque não sei se vocês perceberam, se eu for parar para pensar meu comportamento de compra, eu não sou a pessoa que comenta em todos os posts das pessoas que eu compraria. Eu não sou a pessoa que engaja em todos os conteúdos. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu acompanho ali as pessoas que eu admiro. Acompanho, tô sempre de olho. Eu às vezes dou um likezinho aqui, um likezinho ali. Eu tô ali, mas eu não tô ativamente perguntando. Então é importante que a gente o quê? Tenha esse feeling. A gente conhece o nosso cliente, a gente sabe quem é ele, a gente sabe o comportamento de compra dele, então a gente também vai aonde ele tá.
E isso vocês têm que pensar muito bem, porque não é linear. Vocês estão esperando que exista um funil que vai resolver todos os problemas de vocês. E não existe esse funil. Não, a não ser que você esteja falando de um produto no perpétuo, que você vai fazer tráfego pago, e aí você vai jogar muita grana ali, e aí ele vai gerar, e vai ter um ROAS 6, 7, 8, sei lá. 8 é muito bom. A gente tem aqui um ROAS 8. Estou muito orgulhosa, inclusive. Mas associado a uma produção de conteúdo absurda. Todos os dias tem 3, 4 conteúdos do meu perfil. A gente já está numa estratégia de multiplicar para outras plataformas também. Então, não é só um funil. Vocês entendem que tem um conjunto de fatores que influenciam ali na venda? Mas se eu for olhar lá para trás, como eu comecei? Conteúdo, prospecção, ativa, ligação de agendamento para pré-qualificar essa pessoa. E aí eu vou, se qualificado, levo para uma reunião de venda. Se não, não vou. Pronto. Esse é o funil que mais funciona. Esse é o funil que mais vai dar dinheiro para vocês. Ponto. Parênteses, se eu estiver falando aqui com você que tem uma mentoria, que tem um serviço com alto valor agregado, é esse funil que funciona. Óbvio que tem outras estratégias, que é depois, quando a gente termina esse funil, existe um processo de venda de pedir indicação, que é o referido, tudo isso de forma ativa. Mas é o ativo, é a postura de venda ativa. Um segundo funil que eu uso, eu acho que esse é um excelente, que quando cai lead lá qualificado, eu ergo a mão para o céu e agradeço. Mas eu não dependo dele, é o de aplicação dos formulários. Que quando a gente vai colocar na nossa bio, aplique para a mentoria. Vocês concordam comigo que quem chega lá e clica para aplicar já é uma pessoa que está com um nível de maturidade diferente? Antes fosse, né? Tem muita gente que aplica para a mentoria e depois some. Mas a maioria das pessoas que aplicam lá, elas já deram um primeiro passo, elas já levantaram a mão. Então, esse é um outro funil. O funil é exatamente esse caminho que a pessoa passa até comprar o seu produto ou o seu serviço. É exatamente isso. Então, descompliquem. Vocês não precisam de 1.500 funis. Inclusive, muitas vezes eu colocava todo o conteúdo meu uma chamada para ação. Um não sei o que para não sei o que. Um comente XYZ e receba não sei o que. E aí eu comecei a tirar isso. Comecei a tirar. Porque depois que eu voltei para as minhas origens e eu lembrei que a prospecção ativa é o que mais gera resultado de venda, eu foquei naquilo, eu tirei os ruídos. Não significa que eu não vou ter conteúdos assim também. Eu tenho, mas não é o que depende. Não é o que vai mexer todos os meus ponteiros. O que mexe o ponteiro é aquele esforço que realmente eu vou fazer. Eu sei quem são as pessoas que vão pagar 50 mil, 60 mil reais na minha mentoria. Então eu prospecto ativamente essas pessoas. E não se engane. Tá? A maioria das pessoas não é qualificada. A maioria das pessoas não vai te responder. Não se apeguem na parte do copo vazio. Se apeguem nas pessoas que realmente responderem. São essas pessoas que a gente vai transformar, que a gente vai mudar a vida delas. É ali que tem que estar a nossa energia. Óbvio que a gente vai voltar, vai olhar, vai rever como está sendo a nossa abordagem, isso faz parte do processo, mas não são todas as pessoas que estão prontas, e nem tem que estar, e elas não estão. Só que a gente não precisa vender 100, a gente precisa vender 5, a gente precisa vender 8 mentorias. Por isso que é tão importante a gente ter muito claro qual que é o nosso objetivo ali de venda dentro do mês. Então, isso é o mais importante. Voltando, então, aqui, como que é esse funil, então, Gabi? O de prospecção ativa, vocês já entenderam, né? Prospecção ativa é a gente cria conteúdo para ter uma base, porque toda pessoa que a gente prospectar, o movimento que ela vai ter é de voltar no teu perfil para ver quem que você é, o que que você está fazendo. E é super importante que você esteja em movimento para gerar uma autoridade, uma conexão maior ali com a pessoa. Isso vai facilitar a sua vida. Tem como fazer prospecção ativa sem isso? Tem, mas eu não recomendo. E o funil de aplicação no formulário, que ele vai acontecer quando você faz uma aplicação no formulário, e aí vocês podem usar o Calendly, que aí a pessoa responde algumas perguntas e ela consegue agendar direto no seu calendário. Eu comecei a usar isso, eu usei isso um tempo, e depois eu tirei esse formato porque começou a lotar minha agenda com pessoas que não eram necessariamente qualificadas, estavam mais querendo falar comigo para me vender do que eu realmente apresentar o meu serviço, né? Então, não fez mais sentido para mim, mas no começo me ajudou muito, tá? Tem Google Forms, Responde App, Typeform, tem vários. E nesse formulário de aplicação, não tem certo ou errado, é muito teste. Eu já fiz teste com formulários extremamente simplistas e direto ao ponto, e começou a chegar muita gente desqualificada, tipo, muita gente mesmo. E aí, hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um texto ali, reforçando a exclusividade e escassez, falando, ó, esse formulário é para empresários e empresárias que estão, né, no momento de agir. Não é para quem está só buscando preço, não é para quem está... Não, eu coloco para quem é e para quem não é.
E aí eu já reforço um ponto de exclusividade e escassez. Segundo ponto, eu entendo exatamente quais são as informações que eu preciso. Eu não vou pedir endereço daquela pessoa se eu não preciso do endereço naquele momento. Eu preciso do nome, sobrenome, um e-mail e um telefone, que é basicamente ali o que eu preciso para depois ligar para ela. Então, beleza, coloco essas informações ali. Eu gosto de colocar para a pessoa qual que é o principal objetivo dela, no sentido de, não é um objetivo, qual que é o principal desafio dela, ou o objetivo dela nos próximos 3 meses, não 5 anos, 3 meses, para eu entender um pouco o nível de consciência e maturidade daquela pessoa. Já tentei colocar em resposta aberta ou fechada, vale o teste. Gosto de colocar também um ponto sobre esse projeto é para agora, e aí pode colocar uma múltipla escolha. Então, pessoal, dá para colocar várias coisas ali. Mas lembrem que depois que uma pessoa preenche o formulário, ela vai entrar no mesmo funil da prospecção ativa, que é você ligar para ela. Vocês não vão conseguir fugir da ligação. Então, testem esse formulário. Eu já testei mais extenso, gostei, vinham pessoas mais qualificadas, mas diminuiu o volume de respostas. Já testei mais enxutos, vinham mais respostas e uma qualidade menor. Hoje eu estou ali no meio do caminho. Eu coloco alguns elementos, mas eu reforço muitos pontos na ligação também. Gabi pergunta sobre faturamento. Formatos que eu testei e recomendo que vocês testem também. Primeiro, muitas pessoas mentem na margem de faturamento que elas colocam. Mas eu gosto de colocar ali para eu entender um pouco mais do perfil da pessoa. Se é de 30 a 50, são pessoas que geralmente já investem, mas eu vou confirmar de qualquer forma na ligação com ela. Se uma pessoa que não fatura ainda, preciso ligar para ela, vai que é o projeto da vida dela, tem algum investidor por trás. Nenhum isenta a sua responsabilidade de ligar, mas dá para colocar ali uma margem. Outro formato que eu já testei, de você colocar, por exemplo, se você tem às vezes mais de um produto, você pode colocar, eu quero investir R$2.000. Quero acesso à formação, aos módulos gravados e à comunidade. Quero um acompanhamento de perto, blá, blá, blá. Daí eu coloco, tipo assim, quero investir mais, tipo, parcelas a partir de 5, 6 mil reais. Quero acesso individualizado, blá, blá, blá. Então, eu já consigo colocar também, às vezes, o formato de colocar margem ali de investimento. Testem. Não tem certo ou errado. Não tem. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês na descrição dessa aula, para vocês olharem. Avaliem o que vocês querem para cada momento. E nada isenta a sua responsabilidade de pegar e ligar para essas pessoas. Seja de uma prospecção ativa, você vai ligar para fazer uma reunião de agendamento, né? Uma ligação de agendamento. Seja numa aplicação do formulário, você vai ligar para essa pessoa para validar os pontos que ela respondeu. Se for referido, você vai ligar para fazer a pré-qualificação. Ponto final. Fechado? Então, esses são os 2 funis que eu recomendo que vocês tenham, de prospecção ativa, e vocês rodem todos os dias, e o funil de formulário de aplicação. Testem o formato dos formulários. Não tem certo ou errado. Validem o que encaixa melhor aí na sua empresa, e a gente vai colocar aqui para vocês os exemplos. Fechado? Sabia que vocês iam amar que não tem resposta certa, mas é muito bom a gente testar, e só de vocês tirarem esses ruídos, vocês vão ver que já vai facilitar muita coisa por aí. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.